tenha ido muito mal em eletrodinâmica, pode comemorar porque a eletrostática não dependerá da eletrodinâmica no comecinho. Pelo contrário, ela é que explicará coisas que a eletrodinâmica simplesmente nos empurrou boca abaixo. Que é, por exemplo, potência elétrica, é V vezes I. Me prova que multiplicar volts por ampere vai dar watts, vai dar energia. Né? Potência é energia sobre tempo. Eu te empurrei boca abaixo, potência é V vezes I. Quando nós ficarmos férias em eletrostática, daqui a algumas semaninhas, a gente vai poder provar inclusive isso. O que é um corpo positivamente carregado? Excesso de prótons. Negativamente carregado, excesso de elétrons. Corpo neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Quer calcular a quantidade de carga de um corpo? É só pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. A carga de um próton ou a carga de um elétron. 1.6 vezes 10 a menos 19 coulombs em módulo. Os opostos? Os iguais? Lei de Dufay. Lei de Dufay. Não vamos nem perder tempo com isso. Dufay. Beleza. Lembra lá do primeiro ano que nós estudamos um pouquinho sobre a lei de atração das massas de Newton, que nós falamos que qualquer corpo atrai qualquer outro corpo com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância? E esse G é um número bem pequenininho, por isso que a gente não se sente atraído, por exemplo, pelo prédio quando a gente nos aproxima dele. Cai até em prova para tu calcular a força de atração entre um sujeito e um prédio. Dava os dados lá, era só jogar os númerozinhos. Se eu pego dois corpos que estão se atraindo e dobro a massa de um deles, o que acontece com a força de atração? Dobra. Se triplica? Triplica. Se um dobra e o outro triplica, aumenta 6 vezes, sextuplica. Só que se eu pego a distância entre os corpos e afasto, dobro a distância, cai 4 vezes tem ao quadrado, né? Por isso que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A UFSC adora cobrar isso, desse jeito, mentalmente. Se dois corpos se atraem gravitacionalmente e a distância entre eles é reduzida a terça parte da distância original, podemos afirmar que a força aumenta 6 vezes. 9, né? Que é 3 ao quadrado, é 9. Nonuplica. Tudo bem? Tranquilo. Newton descobriu isso porque ele leu os livros de física anteriores a ele. Que na verdade não era nem física ainda, né? Era praticamente um esoterismo. Porque os caras não sabiam que eram leis naturais que eles estavam buscando, né? Não tinha o nome da matéria prontinha ainda. O Newton tinha escrito livros da filosofia natural, chamava Filosofia Natural. Estudar as leis da natureza, física. Newton leu as leis de Kepler, leu o Almagesto de Ptolomeu no século I, do século I depois de Cristo. Então Newton teve acesso a essas obras em 1600 e pouco. Ele leu o Almagesto, ele leu os elementos de Euclides, ele leu uma matemática foda antes dele, ele leu filosofia, e ele quis entender alguns fenômenos que não estavam mal explicados anteriormente a ele. Foi percebendo que as leis que regem os fenômenos mundanos, como o lançamento de objetos, e a lei que rege os corpos celestes eram as mesmas, foi estudando as leis de Kepler e tentando entender o movimento dos corpos celestes que Newton chegou a essa conclusão mágica que revolucionou o mundo, que massa atrai massa, lei de atração das massas. Tu imagina, em 1700 e cacetada, ou seja, 100 e poucos anos depois do Newton já ter divulgado o seu trabalho, claro que a gente tem que entender que se hoje o conhecimento atinge poucas pessoas no nosso país, conectado do jeito que ele é, tu imagina há milênios como é que o conhecimento era, estava era a elite da elite que discutia a ciência, a maioria vivia numa situação distante do conhecimento. Tu imagina um cara chamado Coulomb, aquele que a gente homenageou desde o começo do ano com a unidade de carga elétrica. Ele começa a fazer experimentos com carga elétrica, porque nós já sabemos eletrizar os corpos, né? Por atrito, esfrega um corpo no outro, um fica carregado positivamente, o outro negativamente. Tu imagina ele vai para o laboratório,
todo cuidadoso e começa a fazer experimentos com cargas elétricas. Ele amarra cargas elétricas naquele equipamento que ajuda a medir força, o dinamômetro. Esfrega os corpos e depois afasta eles, amarrando-os a dinamômetros. Claro que a indicação desse dinamômetro tem que ser igual àquele. Terceira lei de Newton. A força que uma carga faz na outra é a mesma que a outra faz na uma. Tudo bem para vocês? Ele foi lá e mediu o valor da força. Deu um certo valor F para essas cargas que tinham o mesmo módulo, já que elas nasceram da eletrização por atrito. De alguma forma ele faz essa carga cair pela metade, por exemplo, encostando esse objeto num outro objeto idêntico neutro. Aí nós sabemos que a carga se divide pela metade, né? Quando ele divide essa carga pela metade, o que ele percebe com a força? Cai pela metade. Quando ele faz essa partícula cair a 3 vezes a carga do que era, o que ele percebe? Cai a terça parte. Se uma cai pela metade e a outra cai 3 vezes, cai 6. Ele dobra. Dobra. Triplica. Dobra e triplica. Porra, o cara tem 1700 e pouco. Ele é cientista, ele deve ter lido, né, cara, os livros anteriores, né? Ele deveria estar sabendo da lei de atração das massas, né? Na hora ele percebeu, diretamente proporcional. A força de repulsão ou atração elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Que nem eu li no livro do Newton com massa. Se ele no laboratório pegou as cargas, dobrou a distância entre elas e percebeu que caiu 4 vezes, aí ele, né? Vai ser mole para eu criar essa equação, né? A força de atração ou repulsão elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Será que se essas cargas forem mergulhadas na água, muda a força elétrica? Por incrível que pareça, muda, porque a água vai deixar o campo elétrico se estabelecer de uma forma diferente. Se for concreto, muda. Se for ar, muda. Por isso que nós vamos ter que colocar um númerozinho aqui que representa o material no qual as cargas elétricas estão imersas. Aparentemente a constante gravitacional não muda, né? Mas há muita controvérsia ainda a respeito da lei de atração das massas e de suas constantes. Vamos dar nome então a isso tudo. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. É para calcular o quê? Força elétrica, que também pode ser chamada de força coulombiana. Essa distância é a distância entre as cargas pontuais. A gente considera que as cargas são pontuais para a lei funcionar. E isso aqui é um módulo das cargas, módulos das cargas elétricas que se atraem ou se repelem. Observem que essa fórmula, pessoal, só nos ajuda a calcular o valor da força. Se é atração ou repulsão, é através da lei de Dufay. Os opostos? E a direção? A direção da força é dada pela linha que passa pelo centro das cargas. Certo? Ou seja, se eu tenho uma carga positiva aqui e a outra negativa aqui, para eu saber a direção da força elétrica é só passar uma linha entre as cargas. Para saber que é atração, eu lembro da lei de Dufay. E se eu quiser calcular o valor, aí eu tenho que saber o valor das cargas e a distância entre as cargas. Aí eu faço essa conta. Quem é o K? O K é a constante eletrostática que para nós vai ser sempre 10 bilhões de Newton metro quadrado, Coulomb quadrado, aproximadamente. É o K do vácuo, que é praticamente igual ao K do ar. Por isso que no vestibular é sempre esse valorzinho que aparece pra gente, que vai acabar decorando. Vamos lanchar para continuar daqui a pouco? Ou é para tocar direto? Vamos lanchar? Então beleza, dá uma lanchadinha lá, daqui a pouco a gente sobe e finaliza. Lei de Coulomb, daqui a pouco a gente continua. Vou fazer exemplozinho na volta.